Criminologia feminista e a Lei Maria da Penha. Os direitos humanos podem atender vítima e agressor? É importante lembrar que, além dessa transmissão pelo canal do YouTube da UPF, nossa live também irá ao ar pela TV Câmara. Esse evento ele é promovido pelo Projur Mulher e Diversidade e pelo Programa de Pós-Graduação Mestrado em Direito da Universidade de Passo Fundo. Os nossos convidados dessa noite são a professora doutora Alice Bianchini e o professor doutor Michael Ângelo Desordi Vermute. A doutora Alice, ela é graduada em Direito pela Universidade do Sul de Santa Catarina, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutora em Direito Penal pela PUC de São Paulo. É conselheira federal da OAB por São Paulo, é vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Nacional, vice-presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreiras Jurídicas. Foi professora da Faculdade de Direito na USP de 97 a 2000 e coordenadora geral dos cursos de especialização televirtuais da Rede de Ensino LFG, de 2003 até 2014. Além disso, é autora de vários livros e de artigos publicados em periódicos nacionais e estrangeiros, entre eles Fundamento da Lei Maria da Penha. Também o nosso palestrante é o professor Dr. Michael Ângelo Desordi Vermute. É graduado em Direito pela Unijuí e pós-graduado em Direito Penal e Direito Processual Penal pela Unijuí, mestre em Direito pela Unicinos e doutor em Direito também pela Unicinos. É coordenador do Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu em Direito da Unijuí, professor pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unijuí. É professor dos cursos de graduação em Direito da Unijuí e da Unicinos e também coordenador da Rede de Pesquisa Direitos Humanos e Políticas Públicas, além de líder do Grupo de Pesquisa de Biopolítica e Direitos Humanos, CNPq. Bem, após, então, um cumprimento especial aos nossos palestrantes, eu gostaria de passar a palavra para o diretor da Faculdade de Direito, professor Edmar Daut. Muito obrigado, professora Karen. Uma saudação especial a todos que estão nos acompanhando. Peço gentileza para, em nome da professora Regina Helena Canali, que é a coordenadora geral do nosso curso de Direito, saudar aos que compõem a mesa, esta bela mesa. E, professora Alice, que prazer tê-la novamente conosco, na companhia do professor Michael. Muito obrigado, porque é um tema... Recrudesceu a violência, sabidamente, em tempos de quarentena. E o tema, quando fala sobre direitos humanos, atendendo vítima e agressor, sempre vai despertar interesse. Nós temos um projeto que a cada ano ganha um novo prêmio. O prêmio mais recente foi agora, há 4 semanas atrás, o prêmio Esdras, e aqui o reconhecimento ao trabalho da professora Josiane Petri Faria, juntamente com o trabalho da professora Karen Beltrame Becker Fritz, que vem desenvolvendo à frente do Projur Mulher e Diversidade muitas atividades as mais variadas. Para a doutora Maiaja de Freitas, representando aqui a OAB, relembro o nosso constante compromisso de parceria, né, doutora Maiaja? Na quinta-feira à tarde, ainda num painel com os demais presidentes de OAB, que cediam os cursos de Direito da UPF, nos campi de Lagoa Vermelha, Sarandi, Soledade, Casca e Carazinho, e expunhamos o nosso interesse em levar também para todos esses cursos as parcerias que temos desenvolvido com a OAB. E iniciamos hoje mesmo anunciando, por conta da coordenadora da pós-graduação, professora Edmara, começamos hoje anunciando os cursos de especialização totalmente EAD. Finalmente, agradeço o apoio constante que temos tido da UPF Online. Durante a semana passada, tivemos mais de 200 palestras compondo um triplo congresso, envolvendo o 4º Congresso Internacional do Mestrado, o 7º Congresso Internacional do Balcão do Consumidor, e ainda a Semana Acadêmica Integrada, reunindo todos os alunos. Mais de 200 palestras nos 3 turnos e
tudo se saiu muito bem. O evento foi magnífico, coordenado pelo professor Dr. Vitor Lanes Pilar Sobrinho, que também é o coordenador do nosso programa de pós-graduação, do PPGD Direito, e realmente, para isso, foi muito importante a participação da UPF Online. Deixo aqui o meu registro e a todos que estão nos assistindo, convido que depois nos acompanhem nas outras atividades, porque a professora Josiane e a professora Karen, juntamente com a professora Regina, estão sempre pensando em algo mais a nos oferecer, e especialmente por conta dessa profícua atividade desenvolvida por esse trio de mulheres maravilhosas, muito atuantes, o agradecimento na condição de diretor da Faculdade de Direito da UPF. O trabalho de vocês engrandece a nossa faculdade e faz com que o nosso aluno, o aluno da Faculdade de Direito da UPF, se sinta orgulhoso de pertencer a este curso. Curso, por 2 vezes, recebeu o prêmio OAB Recomenda, o selo OAB Recomenda, e agora, pelo guia do Estadão, todos os nossos cursos com 4 estrelas. Todos os nossos cursos de Direito, de todos os campos, professor Alice e professor Michael, cada campus é um curso distinto, todos receberam 4 estrelas. É motivo de grande comemoração e ainda estamos comemorando, tanto que não deixei de referir, e vamos em busca das 5 estrelas. Para isso, a professora Regina, na condição de coordenadora geral, vem desenvolvendo um excelente trabalho, auxiliada também pelos coordenadores adjuntos. Finalmente, reitero o agradecimento a todos vocês, e em especial aos nossos palestrantes por estarem conosco aqui. Muitíssimo obrigado. Devolvo a palavra para a professora Karen. Obrigado. Muito obrigado, professor Daut, pelas tuas palavras em relação ao nosso Projur, em relação aos nossos palestrantes. Eu quero também cumprimentar que está aqui comigo na condução dos trabalhos a professora Josiane Petri Faria, professora do mestrado em Direito, da Faculdade de Direito e coordenadora do Projur Mulher e Diversidade. Também está aqui conosco a professora Regina, coordenadora geral dos cursos de Direito da UPF, uma honra, a Regina aqui conosco também, professora Regina. Também na nossa equipe aqui está a Maiaja de Freitas, né, ela é advogada aqui em Passo Fundo, e a Vivian Cruz de Neves é nossa bolsista do mestrado em Direito, e agora, nesse momento, eu passo a palavra para Mariana Matos Volpe, que é a nossa bolsista do Projur Mulher e Diversidade. Esse texto não é um texto. Esse texto é um parto. E como todo parto, tem a dor daquilo que parte, daquilo que fica e daquilo que nasce. Ser virgem está muito além de ter um ímen, da palavra ter ou não ter hífen. É barro úmido, humus. Homens, eu não nasci das tuas costelas. Vim ao mundo pelas mãos de alguma obstetra, filha de mãe, mulher, donzela. Não uma bela adormecida, chapeuzinho vermelho encantada. Não, eu sou filha da outra, a que tem sangue, suor e leite, que luta todos os dias com 2 filhos nas costas e um na frente. Tornar-se mulher pela perfuração de um falho, falácia, habita o meu próprio corpo falho, que falha e convalesce sobre as súplicas de uma outra prece. Não a Nossa Senhora Mãe Gentil, Virgem Imaculada. Eu rogo a padroeira das putas, das histéricas tresloucadas, das mulheres medeias, das mulheres que choram, que surtam, que matam, das malditas e revolucionárias, Zulus, Pagus, Marias, Cecílias, Clarices, Fridas, tão sofridas, mas incansáveis. Meninas em gestação de ser mulher, meninas que sangram mês a mês possibilidades de si, que abortam aquilo que não teve lugar, o que não pôde ser, meninas em gestação, mulheres em gesto e ação. Eu não porei o pau na mesa se você vier com porra, porrada, caralho. Mostrarei meu peito aberto, meu seio e anseios fartos dessa gramática de barbárie. Porque ser mulher está muito além de um artigo feminino definido ou indefinido.
está muito além de um artigo feminino em liquidação numa loja barata de cosméticos. Está muito além de um artigo feminino publicado na página 5 das Novas Cláudias, Mimimis, Tititis. Está em qualquer lei de direitos humanos universais. Porque ser mulher está além dos artigos, está no próprio sujeito, que não se sujeita. Ser mulher está no próprio sujeito, independente de gênero, número e grau. Virgem de Luísa Romão. Mariana, parabéns. E professora Josiane, percebo que o Projur não apenas tem uma nova bolsista, como já tem uma representante para o próximo certame artístico. Parabéns, Mariana. Parabéns, Mariana. Bem, eu preciso também, antes de passar a palavra para a professora doutora Alice Bianchini, dizer também que esse evento é promoção do Projur Casca, além do Projur Passo Fundo. Muito bem, a partir de agora, a doutora Alice Bianchini tem a palavra. A gente começa muito bem, né, com a Mariana, que ela é uma artista e uma ativista, então é o que é chamado de ativista, né? Então, parabéns, Mariana, a nossa artista com ativista. E que coisa linda, que coisa maravilhosa, temos que divulgar mais essa fala, mais esses versos, e que quanta potência, quanta força que tem, né? E é muito gostoso, assim, a gente começar o evento 9 horas da noite, mas com esse fôlego todo, com essa força toda. Parabéns, então, Mariana, e parabéns também toda a universidade, doutor Dauti, a doutora Regina, né, a Josiane, muito obrigada, querida, por esse convite, por essa oportunidade de estar aqui com vocês, também a professora Karen, obrigada também, e a Majara, que está aqui também com a gente, que é da nossa Comissão da Mulher Advogada, e a gente está já, né, há muito tempo na estrada e temos muitas coisas aí para fazer juntas. Também cumprimento meu colega de painel, professor Michael, e vamos, então, falar, né, desses temas tão importantes que a gente tem para trabalhar. E eu gostei muito quando juntou essa questão das vítimas e dos agressores, e trabalhar nessa perspectiva dupla, né, porque eu venho dizendo isso há algum tempo, que é muito importante, a gente deve continuar falando para as mulheres, mulheres que sofrem violência, denunciam, temos que continuar falando, mas a gente tem que começar a falar para os homens que praticam violência, parem de praticar a violência, porque a gente sempre, em todo momento, a gente critica aquela mulher e não consegue compreender como é que uma mulher fica numa relação violenta, ela não sai dessa relação. E a questão de reflexão que eu queria já começar a colocar é exatamente essa. Por que a gente não pergunta para os homens? Por que a gente não pergunta, você, homem que pratica violência, por que você pratica essa violência? E nós temos aqui os registros no Brasil, vou mostrar que as mulheres que sofrem violência no Brasil sofrem violência praticamente todos os dias. Então, a pergunta que a gente tem que começar a fazer é esta: por que você, homem, pratica violência todos os dias contra a sua mulher? Por que você não termina o relacionamento? Aliás, vou trazer dados sobre esse tema, inclusive, quando a mulher toma, então, a iniciativa de romper o relacionamento por conta da violência, todo mundo sabe, ela continua sofrendo violência. Ou seja, temos que perguntar para este homem, por que você continua praticando violência mesmo depois da sua mulher se separar de você? Ou seja, já romperam o relacionamento, já terminou o relacionamento, a gente vai encontrar uma quantidade muito grande de mulheres que, inclusive, vêm a óbito, são mortas exatamente naquela perspectiva que aparece na imprensa: o homem matou a mulher porque ele não se conformou com o fim do relacionamento, que, aliás, é um tema que a gente vai falar. Como que a gente pode aceitar isso, né? Não se conformou com o fim do relacionamento. Até uma pena deste homem, quando, na verdade, este homem que fez é não ter aceitado o direito desta mulher de exercer a sua liberdade, a liberdade dessa mulher de dizer com quem ela quer se relacionar, quando ela quer se relacionar e como ela quer se relacionar. Então, essas questões que eu já queria trazer de plano, mas que eu vou apresentar
em formas aqui de slides, e já vou depois passar para a Josiane, esses slides todos, né, para que se possa também compartilhar com todo mundo, porque eu vou trazer muitos dados, e os dados são bons da gente ter, para a gente poder depois, inclusive, transmitir todas essas informações, que eu acho importante, não só a gente falar dos temas, como a gente ter os números, e eu gosto muito de uma frase que diz: o que não se mede, não se muda, né? Eu queria começar compartilhando com vocês uma alegria, porque este primeiro livro que aparece aí, Crimes contra as Mulheres, eu recebi hoje a minha cota de autora, e é um livro que foi lançado tem 1 ano, e já está na 3ª edição. E por que eu fico feliz falando isso? Não porque a gente está vendendo livros, e todo mundo sabe que ninguém vive de vender livros no Brasil, mas o que eu acho importante compartilhar é o fato de que este tema está sendo de interesse das pessoas, ao ponto das pessoas quererem estudar este tema e comprar um livro que fala sobre esse tema, que são os crimes contra as mulheres, né? E aí, dentro dessa perspectiva, eu começo dando uma boa notícia. Afinal de contas, podemos falar, sim, a nossa Lei Maria da Penha é considerada uma das 3 legislações mais avançadas do mundo, né? E isso é motivo de muito orgulho para nós. Mas esse orgulho não dura muito tempo, e agora a gente tem que respirar fundo, porque a gente vai apresentar agora uma notícia muito ruim. A notícia muito ruim é de que o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. É importante saber que esse dado ele é retirado do sistema de saúde, não é do sistema de justiça, é do sistema de saúde. Esse dado é retirado do sistema de saúde, em que vai identificar, então, os números de óbitos de mulheres. Este número total de óbitos de mulheres é dividido, e, aliás, se pega só os óbitos de mulheres que tenham sido, que tenham morrido por causas violentas, o que significa que nós não pegamos o número de mulheres que morrem por causas naturais, nem acidentais. E depois, então, a gente divide pelo número de 100 mil mulheres, e a gente vai encontrar uma taxa, que essa taxa encontrada no Brasil, ela só não é superior a 4 outros países. O que significa dizer, então, que objetivamente nós somos o 5º país que mais mata em dados objetivos, dados de cadáveres, dados de atestados de óbito, né? Então, não significa que as mulheres brasileiras estão denunciando mais ou estão denunciando menos, porque vamos lembrar que essas mulheres estão mortas. Bom, e aí a gente começa a entender um pouquinho a nossa sociedade, a partir dessa pesquisa, que é de agora, de março deste ano, que foi feita em vários países, inclusive no Brasil, que vai apontar que 90% no Brasil, nós temos, tanto de brasileiras quanto de brasileiros, nós temos preconceitos sexistas. E aí vem um tema muito importante para a gente compreender, né, porque, de fato, temos que entender que essa questão da violência contra a mulher é, sim, uma questão cultural, e é uma questão cultural e precisa, sim, de uma solução através de nós mesmos, sociedade, ou seja, se é cultural, é difícil de modificar? Mas se é cultural, nós também temos condições de mudança. Bom, e aí a gente vai encontrar essa questão, né? Então, nós temos a nossa Lei Maria da Penha, considerada uma das 3 mais avançadas do mundo, mas ela realmente não consegue resolver o problema da violência no Brasil. E ela não consegue resolver o problema da violência no Brasil porque é uma lei que, não obstante ter sido elaborada com perspectiva de gênero, ponto positivo para a Lei Maria da Penha, nota 10 para a Lei Maria da Penha, o que vai acontecer é que, no momento de interpretar a Lei Maria da Penha, nós também temos que ter perspectiva de gênero. No momento de aplicar a Lei Maria da Penha, nós também temos que ter perspectiva de gênero. E no momento de executar, idem. E o que a gente observa no Brasil é que somente no momento da elaboração da lei, e mais particularmente no seu momento original, lá de 2006, é que nós tivemos a perspectiva de gênero sendo aplicada. Quando nós vamos interpretar, não tem perspectiva de gênero. Quando nós vamos aplicar, não tem perspectiva de gênero. Quando nós vamos executar a Lei Maria da Penha, também não, né? E aí nós vamos encontrar exatamente essa questão da criminologia feminista. A criminologia feminista é um olhar, e é um olhar a partir da perspectiva feminina, mas é bom e é importante a gente colocar que estudar criminologia feminista não é um estudo exclusivo das mulheres. Estudar a teoria feminista do direito não é um estudo exclusivo das mulheres. Aliás, Rio Grande do Sul tem um grande criminólogo,
que é o professor Saulo de Carvalho, e o professor Saulo de Carvalho estuda muito bem essa questão da criminologia feminista. Então, só para a gente entender que não é uma questão de mulher para mulher, né? É uma perspectiva, é uma forma de você enxergar. E nessa forma de enxergar, existe algo que foi feito pela criminologia feminista, que foi muito positivo também, foi trabalhar a vitimologia. E começa a estudar a vitimologia a partir de várias ciências do conhecimento, através de várias perspectivas, a sociologia, as ciências médicas, a psicologia, as ciências políticas, o direito e a lei. E quando começa a trabalhar a vitimologia, e quando começa principalmente a escutar as mulheres vítimas, nós vamos encontrar exatamente uma questão muito interessante, porque a partir dessa partilha de narrativas é que se evidenciam certas experiências traumáticas, individualmente traumáticas e opressoras, que eram até então percebidas como naturais. Então, nós tínhamos, sim, dentro da história da vida das mulheres, e a Mariana colocou isso muito bem agora nessa abertura, nós temos, sim, dentro das vivências das mulheres, uma série de experiências traumáticas, uma série de opressões, que a gente não via como opressão, nós vimos como se fosse uma coisa que acontecia só com a gente. E vou trazer um exemplo de uma pesquisa muito legal, que foi feita em 2013 aqui no Brasil, que se chama a campanha Chega de Fio-Fio. E essa campanha, ela teve um ineditismo muito importante, que foi perguntar para as mulheres, e não para os homens, perguntar para as mulheres, o que as mulheres achavam, como que elas se sentiam, quais eram os sentimentos que elas tinham quando elas recebiam cantadas na rua. E aí, a surpresa, diferentemente da opinião geral, né, da forma coletiva de se pensar, se observou, então, a resposta dessas mulheres, que 83% elas não achavam legal receber cantadas na rua, e tinham, inclusive, sentimentos muito negativos, de medo, de nojo, de aflição, né? Então, sentimentos negativos na hora que elas recebiam cantadas na rua. E é interessante colocar esse tema, porque até então, todo mundo dizia que as mulheres gostavam, e quando vai perguntar para as mulheres, elas têm uma resposta diferente. Então, essa é uma perspectiva importante, na medida em que, quando a gente começa a ouvir as mulheres, quando a gente começa a ter a narrativa das mulheres, quando a gente começa a pensar a partir da perspectiva das mulheres, muitas coisas vão ser diferentes, inclusive essa questão das cantadas na rua, né, mas temos outras questões também. E aí eu gosto de trazer essa frase, que eu acho que ela exprime bem o que a gente trabalhou até agora, que é para dizer que quando homens são oprimidos, é uma tragédia. Quando mulheres são oprimidas, é tradição. Então, essa é a temática importante para a gente compreender o que é tradição e o que é opressão. E a gente, vamos combinar aqui, que só no primeiro passar de olhos, só no primeiro pensamento aqui, a gente já vai ter condições de identificar muitas coisas que, se a gente parar para pensar, se a gente pensar que a tradição, na verdade, é opressão. E aí a gente vai encontrar essa perspectiva também muito importante, e a criminologia feminista vai trazer essa preocupação com os marcadores, por exemplo, os marcadores de raça. Nós vamos encontrar aqui uma informação muito dolorosa para nós, que vai mostrar que nos índices de violência de mortes de mulheres de 2019, nós tivemos, então, um aumento das mortes das mulheres negras e uma diminuição das mortes das mulheres não negras, e é importante, então, a gente compreender, sim, tivemos um aumento de mortes de mulheres, comparando 2018 e 2019, que é o último dado que a gente tem, não fechamos ainda 2020, mas tudo indica que 2020 nós vamos ter um aumento maior ainda também em relação a 2019, mas temos essa perspectiva que mostra a situação das mulheres negras no Brasil. E aí a gente começa a tentar entender essa questão, e alguns questionamentos que eu gostaria de mostrar aqui, todos eles são de antes da pandemia, mas a grande parte que eu vou mostrar são informações retiradas das próprias vítimas. E a primeira é exatamente essa, o percentual de mulheres que não relata violência nem sequer para sua família. Então, as vítimas vão dizer para nós, você que sofre violência, você relata esse fato? E para quem que você relata esse fato? Daí, a surpresa que nós temos mais da metade das mulheres que sofrem violência em silêncio. Silêncio absoluto, sem falar dessa violência exatamente para ninguém, né, nem sequer para alguém da sua família.
E aí a gente vai encontrar a segunda pergunta: qual o principal motivo que faz com que uma mulher continue no relacionamento violento? Então, essa pergunta nós fizemos para as mulheres. Você, mulher que é vítima, por que você continua nesse relacionamento? E aí, a resposta, 62%, diz que ela continua no relacionamento por medo. E esse é um tema também que a gente tem que parar para pensar, porque para muita gente na sociedade, quando é feita essa pergunta, a resposta é porque ela gosta de apanhar. Então, essa resposta do porque ela gosta de apanhar apareceu na sociedade brasileira num percentual muito elevado até muito pouco tempo. De alguns anos para cá, nós tivemos uma diminuição do número de pessoas que têm esse tipo de entendimento. Mas o que eu queria já chamar a atenção é que há uma distância muito grande entre o que as pessoas pensam que é o motivo que vai fazer com que uma mulher fique num relacionamento violento e os motivos que vão fazer com que ela saia do relacionamento, né? Então, realmente, o medo, muita gente se surpreende porque não imaginava que fosse o principal motivo fosse o medo. Depois nós temos aqui o percentual de filhos que testemunham sofrem violência junto com a mãe, e aqui nós vamos encontrar também a própria mulher sendo perguntada, né? Mas quando você sofreu a violência, o seu filho, a sua filha estava com você, testemunhou a violência, sofreu a violência junto com você? Daí a resposta é de que quase 80% vai dizer que sim, o filho, a filha, ou também sofreu a violência ou testemunhou a violência. Depois, a outra pergunta, também pergunta feita para a vítima. Quais são as 3 violências que as mulheres são mais vítimas? E a vítima, então, de violência vai responder para nós que é a violência física, a violência psicológica e a violência moral, mostrando aqui que aparece em segundo lugar essa violência, que é a violência psicológica, que é muito mal trabalhada entre nós. Pouquíssimas pessoas trabalham essa questão da violência psicológica. E aí vem a quinta e última questão. E essa questão não foi perguntada para as vítimas, foi perguntada para os autores agressores, né? O que faz com que o homem continue agredindo sua companheira, muitas vezes, inclusive, depois de ter cessado o relacionamento. E aí, já que a gente está numa universidade, eu vou exatamente passar essa questão para os universitários, né? Porque nós não temos a resposta na medida em que nós não temos pesquisas que vão trabalhar esse tema aqui no Brasil. E daí é importante a gente considerar que do pouco que a gente tem, eu chamo atenção para esse documento, que vocês podem baixar em PDF, ele é gratuito, é uma pesquisa muito, muito importante, que vai dizer como conversar com homens sobre violência contra as mulheres. E aqui vem um apelo, inclusive, né, principalmente para os homens baixarem esse documento, se inteirarem do assunto e poder conversar com seus colegas, que vocês sabem que são violentos, para que a gente possa diminuir, de fato, essa violência. E aí eu faço esse apelo aos homens, porque os homens são nossos aliados, sim, nessa questão da violência contra a mulher, porque uma outra pesquisa, que é a primeira pesquisa feita no Brasil, vai dizer que a forma mais eficaz de um homem perceber que ele está tendo atitudes machistas é quando outro homem chama a atenção dele. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aquela questão da desconstrução, né? Todos nós temos machismo estruturado aqui, por isso que a gente fala do machismo estrutural, como a gente fala do racismo também estrutural. A primeira coisa que a gente tem que fazer é nos desconstruirmos, e a partir deste momento a gente vai compreender o machismo e o racismo do outro, e a gente pode tentar também, de alguma forma, intervir para que o outro seja desestruturado e possamos ter uma sociedade antimachista e uma sociedade antirracista também. E aí, o outro apelo que eu queria fazer, tem lá nas minhas redes sociais, então, tanto Instagram, Facebook, Twitter, sempre como professora Alice você vai me encontrar, e eu coloquei lá exatamente essa questão: por qual motivo o homem permanece num relacionamento apesar da violência que pratica? Já tive muitas descobertas de muita gente que vem trazer colaboração para essa questão. Eu estou fazendo esse levantamento até o final do mês, para que depois, então, eu possa escrever a respeito das informações que foram trazidas. E para encontrar essa pesquisa, você pode usar a hashtag o que não se mede não se muda, né? E aí, se você quiser contribuir, seria muito bem-vinda a sua contribuição, seria muito importante essa contribuição. Bom, e a gente prossegue, então, entendendo no primeiro momento que para que a gente possa falar e possa atuar numa perspectiva de gênero, nós temos que ter toda uma capacitação, uma sensibilização, um acolhimento, uma escuta de todos os atores jurídicos e não jurídicos, porque não tem como manusear
elaborar, interpretar a Lei Maria da Penha se nós não tivermos com todo esse cabedal de capacitação, sensibilização, acolhimento e escuta, né? Então, isso é um ponto muito importante. E é um ponto muito importante, inclusive, para que a gente não tenha isso que a gente está vivenciando em vários momentos, né, que é chamado violência de gênero no curso do processo. Então, dentro do processo, uma mulher ainda continua sofrendo violência, que é a violência institucional. É muito importante a gente falar dela. Tivemos a oportunidade, recentemente, de testemunharmos, ou sermos, né, testemunha oculares de um caso de uma violência de gênero dentro do processo, que é o caso da Mariana Ferri, e, neste caso, então, efetivamente, é muito importante que a gente tenha toda uma perspectiva de gênero para que dentro do próprio processo, principalmente quando se trata de crimes sexuais e crimes de violência doméstica, isso não venha acontecer. Mas eu trago aqui um outro exemplo que é trazido deste documento, que é um documento que foi elaborado pelo IPEA, uma pesquisa do IPEA, mas foi encomendado pelo Conselho Nacional de Justiça, e de tantas coisas que tem nesse documento, eu faço referência aqui a um diálogo que acontece dentro de uma audiência em que a vítima era, no caso de um processo, em que existia uma vítima de violência doméstica, né, era um crime de lesão corporal, e ela está sendo ouvida como vítima na audiência, e eu vou mostrar para vocês como é que foi o diálogo, esse diálogo está dentro deste documento aqui do IPEA, encomendado pelo Conselho Nacional de Justiça. Começa assim: o que acontecia para ele fazer isso? Pergunta um promotor a uma mulher vítima de violência doméstica. Ele é muito machista, ela responde. Tu dava motivo, questionou o advogado, do agressor? Não, diz ela. E tu tinha outro caso conjugal? Insiste o advogado. Não, como eu teria se ele nem me deixava sair de casa? E termina essa fala com o juiz dizendo o seguinte: temos que cuidar de quem colocamos para dentro de casa. Quer dizer, essa é uma parte desse documento, uma parte, né, de uma audiência que vai mostrar uma violência institucional impressionante, seja do promotor de justiça, seja do advogado, seja do juiz, né, o juiz, então, é como se ela é capaz de ela chegar em casa e pedir desculpas, então, para o agressor, né, porque ela que foi culpada, ela escolheu mal o agressor, quer dizer, como assim, né, que história é essa, e que situação muito delicada, e nós temos uma outra violência institucional aqui também, porque a Lei Maria da Penha determina que todos os atos do processo, sejam cíveis ou sejam criminais, a mulher vítima esteja acompanhada de um advogado, uma advogada ou da defensoria pública. E este processo aqui foi identificado exatamente a não existência deste advogado ou advogada acompanhando a vítima, que não é o assistente de acusação, é uma outra coisa que a Lei Maria da Penha prevê, exatamente essa assistência judiciária para a vítima, para que não aconteça uma situação como essa. Este mesmo documento, que é o Poder Judiciário no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres, vai mostrar que as vítimas de violência doméstica entram no processo, entram na audiência e saem sem entender absolutamente nada do que está acontecendo, né, exatamente por a falta dessa assistência judiciária. E aí um tema importante para a gente colocar, de tudo que eu vim aqui, professora Josiane, falar, com muita honra, com muita alegria, mas para mim o mais importante está exatamente nessa tela aqui, que vai falar de uma lógica perversa, que vai dizer para nós que quanto mais desigualdade de gênero, mais violência de gênero nós temos na sociedade. Então, se nós, sociedade, queremos realmente, estamos empenhados a diminuir a violência de gênero, essa tela mostra para a gente o que nós temos que fazer. Está aqui o caminho das pedras, porque se quanto mais desigualdade de gênero, mais violência de gênero eu tenho, para eu diminuir a violência de gênero, eu tenho que atuar onde? Eu tenho que atuar na desigualdade de gênero. Daí eu preciso falar que, infelizmente, o Brasil é detentor de um alto índice de desigualdade de gênero. Imaginando que nós estamos em 2020, que a nossa Constituição, desde 1988, prevê a igualdade de direitos e obrigações entre homens e mulheres, e imaginar que isso não se concretizou na nossa sociedade até hoje. Nós temos ainda diferenças de tratamento entre homens e mulheres na nossa sociedade. Bom, então, temos aqui o nosso caminho das pedras, né? Para resolver o problema da violência de gênero, eu tenho que mexer na desigualdade de gênero. O problema é que nós estamos entrando nos últimos anos com maior desigualdade de gênero. E a mesma coisa, então, está acontecendo com o aumento
da violência contra a mulher. Então, muita gente me pergunta, mas professora Alice, a gente tem uma lei que é considerada uma das 3 mais avançadas do mundo, como que o Brasil é o 5º país que mais mata? E a resposta é exatamente aqui. Nós temos muita desigualdade de gênero, e aí, consequência, nós temos muita violência de gênero também. Bom, e aí a gente vai encontrar essa questão da violência de gênero, afinal de contas, o que é isso, né? O que significa essa violência de gênero que está prevista lá na Lei Maria da Penha? Eu sempre costumo dizer, eu poderia trazer aqui conceitos de doutrinadores nacionais e estrangeiros para falar da violência de gênero, mas eu prefiro explicar a violência de gênero. E eu explico com 2 frases. A primeira frase, que vai dizer que as mulheres podem ser vítimas de todo tipo de violência sofrida pelos homens. Então, qualquer violência que o homem seja vítima, a mulher também poderia ser vítima. E a segunda frase, entretanto, o inverso não é verdadeiro, significando dizer que nós vamos encontrar, sim, determinados crimes que são direcionados somente às mulheres, ou que, mesmo que também tenha homens vítimas, a proporção de vítima a homem é muito inferior à proporção de vítimas mulheres. E foi a partir dessa perspectiva, desses crimes, que a gente escrevi junto com a promotora de justiça Silvia Chaquian e a promotora de justiça Mariana Basso, nós fizemos aquele livro Crimes contra as Mulheres. Exatamente mostra isso. Vai mostrar que nós vamos encontrar uma quantidade muito grande de crimes que têm perspectivas diferenciadas, né? Então, quando a gente vai trabalhar esse tema, entendendo que há violência, sim, que é dirigida só às mulheres, há violência, sim, que os homens sofrem numa intensidade muito menor do que as mulheres, eu trago aqui, para entender esse tema, 2 exemplos. Primeiro, baseado nas estatísticas, né? Homens e mulheres são mortos em razão de ciúmes? Sim. Homens e mulheres são mortos por manifestar a intenção de romper o relacionamento? Sim. Tanto num primeiro momento quanto no segundo momento nós temos a resposta positiva. Mas quando a gente vai olhar as estatísticas, nós vamos encontrar uma desproporção muito grande. Quem é vítima de violência por ciúmes, quem é vítima de violência por romper o relacionamento. E aqui eu já aproveito também para fazer aquela adequação linguística quando nós tratamos, então, da questão da perspectiva de gênero, né, porque essa palavra ciúme, que aparece muito nos tribunais de justiça, muito nos processos, a gente tem que substituir por sentimento de posse. Então, o pessoal da psicologia vai falar muito isso. O ciúme não é alguma coisa que vai fazer com que alguém pratique violência contra o outro, mate outra pessoa. O que vai fazer é essa estrutura patriarcal, esse sentimento de posse que alguns homens têm em relação às suas mulheres, né? E mesmo ex-mulheres. Então, é esse sentimento de posse. A mesma coisa, quando a gente fala que homens e mulheres são mortos por manifestar a intenção de romper o relacionamento, vamos adequar a nossa linguagem e nós vamos falar que essas mulheres estão sendo mortas, esses homens estão matando essas mulheres pela não aceitação da autonomia da mulher. Então, não aceita que aquela mulher tenha o direito de exercer a sua liberdade de dizer, eu não quero mais me relacionar com você. Às vezes, e a gente vai falar dos crimes sexuais praticados entre cônjuges, né, nós temos, inclusive, situações em que o homem não aceita quando a mulher diz, não quero ter relacionamento sexual com você neste momento, né, e nós temos, então, o estupro marital com uma intensidade muito grande. Então, só para falar algumas perspectivas disso, que é um tema extremamente forte, né, com certeza, mas que a gente precisa compreender nessa perspectiva de gênero, em que nós não falamos mais de ciúmes, e sim sentimentos de posse, não falamos mais não aceitação do fim do relacionamento, sim não aceitação da autonomia da mulher. Então, essa autonomia da mulher é que a gente está precisando trabalhar. E aí, para trazer de novo as estatísticas, eu vou trazer aqui um documento, que é do Ministério Público de São Paulo, em que, analisando processos judiciais, então está olhando o processo judicial, página por página, em que uma mulher tinha sido morta por um homem e que havia um relacionamento entre eles, né, para não trabalhar, por exemplo, latrocínio. O latrocínio ficou de fora. E aqui, nessa pesquisa feita pelo Ministério Público de São Paulo, apontou que 45% das mulheres mortas em São Paulo foram mortas porque estavam terminando o relacionamento. 30% das mulheres mortas em São Paulo foram mortas por sentimento de posse. Então, veja que dá 75% com causas que a gente atribui e a gente classifica como causas machistas. Então, quando a gente fala, né, que o machismo mata,
realmente não é força de expressão, né? Nós temos efetivamente uma quantidade bastante grande de mulheres que são mortas por essa questão. E aqui no estado de São Paulo, temos 75% dessas mulheres mortas em São Paulo por questões do machismo. E aí tem um outro dado que veio aqui de São Paulo também, que vai mostrar, e é um dado assustador, esse é um levantamento feito pela Folha de São Paulo em relação aos boletins de ocorrência das delegacias especializadas em violência contra a mulher, e se identificou aqui que quase 70% dos casos de violência contra as mulheres ocorrem com a vítima querendo a separação. Então, a gente vem e diz, e deve continuar dizendo para a vítima, né, se sofre violência, você tem que se separar deste homem. Só que olha o preço, né, que essas mulheres aqui em São Paulo estão pagando, e com certeza não é um dado exclusivo de São Paulo, é que o levantamento foi feito aqui, a gente tem esses dados aqui, mas vai mostrar que efetivamente a situação dessa mulher, ela mesmo querendo se separar, continua sofrendo a violência, né? Aqui são casos de violência, não de morte, mas casos de violência contra a mulher. Bom, e aí, falando de violência contra a mulher, de mulheres que são mortas porque querem romper o relacionamento, que, na verdade, para a gente atualizar essa linguagem, a gente deve dizer mulheres que estão sendo mortas porque este homem não aceita a sua autonomia, eu trago aqui e faço uma sugestão desse podcast, ele é gratuito, você pode baixar, Praia dos Ossos, que vai discutir exatamente, trazer o julgamento, então, para as cenas não, porque é tudo ouvido, né? Então, a gente ouve a parte do julgamento do Doc Street e da Ângela Diniz, que matou a Ângela Diniz, e só para lembrar que esse processo aqui, ele marca o início da atuação mais efetiva dos movimentos feministas no Brasil, década de 70, então, os movimentos feministas no Brasil trouxeram para todos os holofotes essa discussão de que quem ama não mata. E hoje a gente traria isso através de hashtags, né? Mas na época eram cartazes que as mulheres levantavam e levaram um segundo julgamento do Doc Street, porque o primeiro ele foi absolvido por legítima defesa da honra, e vem o segundo, então, nessa situação. E dentro dessa perspectiva, até antes de setembro deste ano, eu vinha com um entusiasmo muito grande falando desta evolução, que começa com a legítima defesa da honra sendo trabalhada, a partir de um determinado momento, ela vai ser colocada nos tribunais, né, tribunais do júri, mas não vem sendo tão acatada, até o momento que ela deixa, inclusive, de ser levantada como tese defensiva, e até que chega em 2015, isso que antigamente era legítima defesa da honra, hoje tem um nome que se chama feminicídio, inclusive com uma legislação mais recente que determina que o homem que mata a mãe dos seus filhos vai perder o poder familiar. E eu dizia que eu vinha no entusiasmo e recebi um choque aqui muito grande, né, como a gente fala, um banho de água fria, quando efetivamente nós temos aquela decisão do Supremo que mantém um homem sob a alegação, que foi absolvido pelo tribunal do júri, sob a alegação da legítima defesa da honra. Vamos lembrar que a decisão do Superior Tribunal de Justiça não foi de mérito, foi uma questão técnica, então não entrou na tese da legítima defesa da honra, mas discutiu duas questões, que é a soberania dos vereditos, e eu discuto aqui qual que deve ser maior, né, soberania dos vereditos ou a dignidade da pessoa humana. E aí, lembrando que em determinado momento, dentro do processo tem essa informação de que ele teria falado para o policial, quando ele foi preso em flagrante, ele teria dito o seguinte: desferi 3 facadas na minha ex, percebam que era ex-mulher, né, pois vi várias conversas amorosas no celular dela. Sou trabalhador e não posso aceitar de forma alguma uma situação humilhante dessas. E aí, a alegação da legítima defesa da honra, e por 4 votos, que a gente não sabe se foi 4 a 3, como é que foi, porque a partir da 4ª votação não se prossegue na votação, né, a partir desta, 4 no mesmo sentido, né, no sentido positivo aqui, ele foi absolvido. Bom, na medida em que ele foi absolvido, nós que achávamos, e eu era iludida, confesso que eu estava iludida, eu achava que essa tese não estava colando mais, até que eu sabia de um ou outro caso, mas aí eu fui fazer um levantamento, e a gente vê que ainda tinha, assim, muitos casos de legítima defesa da honra sendo arguidas em tribunais do júri e sendo acatadas pelo Conselho de Sentença. Bom, e aí o que a gente vai trabalhar nessa perspectiva, né? A questão da Nina Simone, quando ela fala, liberdade é não ter medo.
Eu vou dizer aqui para vocês que a partir dessa decisão em que, de alguma forma, né, o Supremo Tribunal Federal, vamos só combinar que não foi o Supremo, foi a primeira turma, foi numa votação de 3-2, sendo que essa mesma questão técnica já tinha sido levada para o Supremo Tribunal Federal numa visão diferente, e agora, nessa última, que foi em setembro, por conta da combinação da primeira turma, né, da composição da primeira turma, acabou essa questão técnica, entendendo que não se deve analisar essa decisão dos jurados. Portanto, se foi certo ou foi errada, não se entrou no mérito, mas simplesmente se entendeu que ela não deve ser levada a novo julgamento. Mas eu confesso que, a partir daí, a gente começa, além da indignação, me passa muito medo. Me passa um medo pelas minhas sobrinhas, me passa um medo pelas minhas irmãs, me passa um medo pelas minhas amigas, porque a sensação que eu tenho é que a gente ficou ainda mais, como mulher no Brasil, mais vulnerável. Porque se uma sobrinha minha está lá num relacionamento e resolve se separar do namorado, e eu sei o quanto ela está correndo de risco, e pior, se acontecer alguma coisa dramática com ela, pode acontecer efetivamente de uma absolvição da pessoa que a matou pela tese da legítima defesa da honra. Eu fico pensando, como assim, né? Que mundo que eu vivo? E eu não quero isso para as minhas sobrinhas, eu não quero isso para as minhas amigas, para minhas conhecidas, na verdade eu não quero isso para nenhuma mulher, mesmo as desconhecidas. E a gente não pode viver numa sociedade em que essa possibilidade existe. Aliás, é uma possibilidade inconstitucional, porque é a dignidade da pessoa humana, e é uma impossibilidade inconvencional, porque as próprias convenções internacionais que o Brasil é signatário já dizem textualmente nas suas recomendações que não pode, o Estado não pode deixar que subsistam teorias como, por exemplo, teses, né, como, por exemplo, a legítima defesa da honra. Então, está tudo de cabeça para baixo, principalmente num país, desculpe aqui o desabafo meu, em que a gente tem dados como esses que vão mostrar para nós o que aconteceu agora, recentemente, em 2019, em que nós temos 90% das mulheres mortas são pelos seus companheiros ou ex-companheiros, 60% das mulheres mortas dentro das suas residências, essa questão que eu já coloquei, né, do aumento de mortes de mulheres negras, nós temos um percentual de praticamente 30% das mulheres que morrem por disparo de arma de fogo, nós tivemos uma incrementação no registro de armas de fogo de 2019 até agosto deste ano. Quer dizer, um país com essa situação toda, como que a gente pode ainda não se indignar com a legítima defesa da honra, né? E aqui só para também trazer uma coisa boa, agora em 2020 nós temos o tal do formulário de avaliação de riscos, que é muito importante, em que vai ser feito todo um levantamento de qual é o risco que essa mulher corre, inclusive para que ela possa ter as medidas protetivas de urgência. E aí, já me encaminhando para o final, é importante a gente entender também essa questão do ciclo da violência, né, porque a gente tem esse ciclo que começa com a construção da tensão, chega à tensão máxima, vai para a reconciliação, e aí quando a gente vai encontrar essa ideia de que cada vez que o ciclo da violência, ele se fecha e se abre novamente, a intensidade da violência aumenta e a habitualidade dessa violência aumenta também. Então, a gente tem que entender que, muitas vezes, o que parece que aquele casal que se reconciliou, que a mulher perdoou e que está tudo bem, na verdade, é apenas um momento desse ciclo da violência, e cada vez que esse ciclo se abre e se fecha, a mulher corre mais risco, inclusive, entendendo do feminicídio, né? É o fechamento desse ciclo da violência, o feminicídio vem com uma morte anunciada e uma morte evitável. Isso que a gente dói muito o coração quando a gente vê os casos de feminicídio, porque a gente pensa, puxa vida, mais um caso que a gente poderia ter sido evitado, né? Porque é exatamente esse ciclo, a violência vai acontecendo até que, infelizmente, um dia acabe no feminicídio. Os dados vão mostrar para nós que agora, no período da pandemia, tem havido um aumento, né? Se a gente for analisar março e abril do ano passado, o março e abril deste ano, nós já tivemos um aumento de 22,2% de mortes de mulheres, de novo. Esse número é tirado do sistema de saúde, nós tiramos de certidões de óbito, nós tiramos de cadáveres, então é um número que a gente consegue contar botar na mão esse número, né? Então é um número bem real, bem objetivo. E a gente vai encontrar aqui um quadro da condição da mulher, que eu queria
finalizando exatamente com esse quadro, que vai mostrar que 41% das mulheres brasileiras têm medo de lutar pelos seus direitos. Então, a gente tem uma lei Maria da Penha maravilhosa, ótima, mas as mulheres têm medo de lutar pelos seus direitos. 45% das mulheres brasileiras desistem de seus sonhos e aspirações, ou seja, já nem pensa mais, né, em realizar aquilo que ela tinha pensado, porque ela já se acha que não tem condições. E 40% das meninas a partir de 6 anos de idade acham-se menos inteligentes do que os meninos e desistem de fazer atividades. Aí vem uma questão que eu sempre gosto de colocar, que é a gente pensar nessa perspectiva de nós, sociedade, o que nós estamos mostrando para essas meninas, para que a partir de 6 anos de idade elas se sintam menos inteligentes, para que a partir de 6 anos de idade elas já desistam de fazer atividades pela sua condição de menina. Então, vamos pensar todo mundo, né, botar a mão na consciência e pensar o que nós estamos contribuindo para fazer isso, e o que a gente pode fazer para reverter esse quadro. Mas eu queria apresentar para vocês a historinha de uma menina de 6 anos de idade, estava fora dessa estatística, né? Ela foi perguntada para ela o seguinte: quer de aniversário uma boneca que chora? E ela responde: não, quero uma que lute pelos seus direitos, né? Então, saindo aqui um ponto fora da curva, essa menina aqui saindo das estatísticas para mostrar que efetivamente ela está aí atenta aos acontecimentos e lutar pelos seus direitos, é exatamente dizer que é feminista. E ser feminista, como o próprio dicionário Wise está dizendo aqui para nós, é uma teoria que sustenta a igualdade política, social e econômica de ambos os sexos. Isso é o feminismo. Se é uma teoria que busca a igualdade, é algo que todos nós devemos nos orgulhar de dizer, sim, eu sou feminista. Nós podemos bater no peito e nos orgulharmos de sermos feministas, porque, afinal de contas, nós estamos na linha daqueles que querem a igualdade. E, diferentemente do que foi dito, né, por um comunicador há pouco tempo atrás, que inclusive perdeu seu emprego, as feministas não são mulheres feias, e não interessa se são feias ou são bonitas, mas as feministas não são mal amadas e podem ser bem amadas ou não, ou seja, todo aquele estereótipo, né, da feminista é algo que é impossível, é inacreditável que nós temos um Rodrigo Constantino, em pleno século XXI, no mês passado, para falar daquela coisa da feminista, que é coisa totalmente desastrosa, para não dizer outro sinônimo aqui. Bom, feminismo, então, é isso, e aí a gente vem, né, defende a igualdade entre homens e mulheres, quem responde sim, já tem aqui a declaração de ser feminista, quem responde não, é um não feminista, e, portanto, então, sejamos todos feministas, inclusive homens e mulheres, né, e aí, para que a minha última fala aqui, exatamente em relação à briga de marido e mulher, né, nessa perspectiva que a gente sempre trabalhou no Brasil, ainda é forte, cada vez menos, mas ainda é forte, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Na verdade, aqui, a partir do PL 2510, se for aprovado, em briga de marido e mulher, eu vou chamar o síndico, porque exatamente essa previsão do PL é que haja responsabilidade de todos aqueles envolvidos na violência contra a mulher, inclusive aqueles que se omitem. Por isso que eu acho importante a gente trazer, né, essa informação aqui e mostrar que essa responsabilidade é de todos em relação à violência contra a mulher, sendo que o síndico, sabendo da violência, se omitir, ele tem responsabilidade penal, e o condomínio, todo o condomínio, tem responsabilidade civil também nessa omissão, né, o que vai mostrar que essa questão agora de briga de marido e mulher, todos nós temos que meter a colher sim, mas não ficar só falando para a mulher, e aproveitando a temática desse nosso evento, conversando também com os homens que estão praticando essa violência, né, se a gente conversar com os dois lados, quiçá a gente consegue dar uma condição melhor à situação da violência contra a mulher no Brasil, e que a gente possa efetivamente ter uma sociedade mais justa e mais fraterna, como a gente tanto deseja, né? Então, agradeço, Josiane, pela essa oportunidade, fico aqui à disposição. Muito obrigada, doutora Alice Bianchini, pela brilhante palestra que nos brindou nessa nossa atividade do Projur Mulher e Diversidade.
Muito bem. Josi, eu acho que vou passar a palavra diretamente, né, ao professor Dr. Michael Ângelo Desord Vermute, para que ele faça a sua palestra e a gente possa debater na sequência os trabalhos dos nossos colegas. Muito bem. Boa noite a todas e todos. É uma grande satisfação estar aqui numa mesa composta basicamente por mulheres, né, e me sinto muito bem representado aqui também, porque me considero um homem feminista, então vocês têm aqui um aliado, né, de longa data, inclusive. Me constituí feminista justamente porque venho de uma família de mulheres, né? A minha família tem muito mais mulheres do que homens, e os meus encontros de família sempre foram encontros muito marcados pela presença feminista, e isso nos constitui enquanto sujeitos, né? E eu me sinto muito à vontade, inclusive, na presença aqui de vocês. Então, muito obrigado a vocês pelo convite, muito obrigado pela acolhida, parabéns, Mariana, pela brilhante abertura do nosso evento. Obrigado, professora Josiane, pelo acolhimento, a Karen, a professora Regina, Vivian e todos os demais presentes, e de um modo especial a minha colega de trabalho, professora doutora Alice Bianchini. É sempre uma satisfação ouvi-la, e todos nós aprendemos muito com a senhora sempre, e enfim, de fato, como disse a professora Josiane lá no início, um farol, né, que nos ilumina com as suas obras, com as suas falas, e é sempre um prazer ouvir. Eu fui convidado, então, pela professora Josiane para falar um pouquinho a vocês sobre os bancos de dados de perfis genéticos, e propus aqui uma leitura biopolítica desse tema, justamente porque o marco teórico da biopolítica, na vertente Foucaultiana e agambeniana, é o marco teórico que eu tenho utilizado nos meus últimos escritos, nas minhas últimas pesquisas, e professora Alice, talvez o marco que permite também a compreensão de por que nós temos tanta violência estrutural no nosso país contra a mulher. E por que o lar no Brasil, o pior lugar que a gente pode imaginar que uma mulher possa estar, né? O que faz do lar uma espécie de campo, né? Fazendo uma leitura aqui do pensamento agambeniano, né? O que transforma o lar nesse espaço onde a mulher está suscetível a toda e qualquer forma de violência, incrivelmente impune, né? Porque nós temos altíssimos números de violência que sequer aparecem nas estatísticas, considerando que muitas vezes o Estado não acessa esse espaço privado que é o lar. Então, eu acho muito importante quando a senhora traz justamente essa dimensão pública da violência de gênero, e a professora Joyce, juntamente comigo, lá no programa de pós-graduação em Direitos Humanos da Unijuí, a gente tem defendido muito essa ideia, né, de que há uma dimensão pública da violência de gênero que nós precisamos reconhecer para que alguma mudança aconteça. E eu acho que chamar o síndico de fato, a medida mais adequada, né, para que a gente consiga, de fato, superar a fase de não meter a colher, né? E eu acho que esse tema, ele conversa, em alguma medida, com a concepção de história que nós precisamos ter para a compreensão dessas temáticas, né? Porque, vejam que para discutir violência contra a mulher em 2020, a professora Alice recorreu a um caso bastante antigo, que é o caso Doca Street. A tese da legítima defesa da honra está presente num julgado do STF do mês passado, retrasado. Ou seja, nós não estamos, infelizmente, trabalhando com aquela concepção de história que nos ensinaram lá nas primeiras aulas de direito constitucional na universidade, ou seja, que nós partimos lá das ordenações afonsinas, manelinas, enfim, chegamos ao ápice, né, da evolução constitucional com o texto de 1988. Muito pelo contrário, nós trabalhamos com uma concepção de história, e precisamos trabalhar com uma concepção de história pendular e não linear. Porque em pleno século XXI, nós estamos discutindo o incremento da violência contra a mulher num cenário de pandemia. Tanto que a própria ONU reconhece que há uma epidemia de violência contra a mulher em plena pandemia no Brasil,
diante dos altíssimos índices de violência que se apresentaram nesse contexto. Nós ainda não temos números e dados suficientes para fazer essa análise com todo o cuidado que isso requer, mas nós já temos números que apontam para este aumento, né? Então, essa situação de isolamento social fez com que esse problema ficasse ainda mais aparente, né? Porque talvez o espaço do lar tenha se transformado nesse contexto em um espaço ainda mais violento e um espaço ainda mais hostil para essas mulheres que historicamente são vítimas desse tipo de violência. Bom, quando se fala dessa concepção de história, eu gostaria também de falar rapidamente do meu marco teórico. Como todos vocês sabem, o pensamento Foucaultiano ele é marcado por essa transição, ou por essa sobreposição de dois modelos de imposição de poder, que são o poder disciplinar, do clássico Vigiar e Punir, que todos nós lemos lá no nosso primeiro semestre de Direito Penal, ou fingimos que lemos, porque a gente talvez não tenha maturidade suficiente naquele momento para compreender a magnitude dessa obra. E nós temos um segundo Foucault, lá da segunda metade da década de 70, que trabalha com o biopoder e com a biopolítica, com uma forma de imposição de poder que não se dá mais sobre corpos individuais, mas que se dá sobre populações. E essa dimensão de exercício de poder requer algumas reflexões, porque o próprio Foucault vai dizer, no curso em Defesa da Sociedade, que para que uma determinada população viceje, né, frutifique, é necessário, infelizmente, produzir a morte de alguma parcela desse todo, né? E aí se coloca a questão do racismo de Estado, aí se colocam as chamadas cesuras biopolíticas, que na contemporaneidade passam a ser analisadas por um filósofo italiano, bastante polêmico, inclusive, chamado Giorgio Agamben, que vai dizer que a biopolítica encontra no nosso tempo seu máximo desdobramento planetário, e ele faz essa análise a partir da questão do terrorismo, da questão da guerra na contemporaneidade, que se transforma em um regime de biopoder. Por que esse tema é importante quando nós pensamos em bancos de dados de perfis genéticos para efeitos de persecução criminal no Brasil? Porque nós vivemos num país em que, assim como as mulheres negras e pobres têm uma maior tendência de sofrer violência, e não estamos falando, nesse caso, apenas de violência doméstica, mas estamos falando de várias outras formas de violência, incluindo o fio-fio na rua, nós temos um mesmo perfil que, historicamente, é majoritariamente perseguido pelo nosso sistema punitivo, com a agravante de que, na contemporaneidade, essa violência tem sido perpetrada, inclusive, por órgãos de segurança privada. E aqui no Sul nós tivemos essa semana um caso que nos horrorizou, né, de um homem negro e pobre que foi espancado até a morte no subsolo, no estacionamento, né, de um supermercado. Então, essa perspectiva biopolítica, ela me parece interessante para nós compreendermos essas cesuras biopolíticas, né, e por que nós temos um sistema punitivo que se estrutura a partir de uma lógica seletiva, e colocar algumas interrogantes, alguns questionamentos a respeito do papel que os bancos de dados de perfis genéticos podem cumprir num cenário como esse, a partir de uma lógica, de uma história que não é linear, que não aponta inexoravelmente para o progresso, mas que é pendular, cíclica, como vocês preferem. Ou seja, nós temos momentos, portanto, de avanços e retrocessos. Bancos de dados de perfis genéticos em relação à persecução da criminalidade são vendidos, do ponto de vista retórico, como um instrumento de altíssima eficiência na identificação de autores de fatos criminosos. E isso é indubitável, todos nós conhecemos o grau de certeza a que se pode chegar a partir desse tipo de prova. A informação genética de cada um de nós, contida nas moléculas do nosso DNA, ela é única. A sequência completa do DNA do nosso organismo compõe o nosso genoma. E o nosso genoma é um código genético que possui, inclusive, informações hereditárias, né? De modo que nós podemos dizer que todos os fatores hereditários da pessoa estão contidos nos seus cromossomos, e que todas as nossas células, absolutamente todas as células do nosso organismo, contêm essa informação, que é uma informação considerada tridimensional. O que isso significa?
ela abarca a minha condição individual, mas também traz informações familiares e até mesmo informações universais, né? Ou seja, nós temos, em alguma medida, algo em comum, né, enquanto humanidade, e temos como fazer, por meio dessas leituras desse material genético, a distinção desse grupo humano em grupos menores, né? E por isso já começa a aparecer aqui a importância da leitura biopolítica e do risco de produção de cesuras biopolíticas nesse sentido. E também esses dados, por trazerem essa informação tridimensional, nos tornam mais suscetíveis, mais vulneráveis, mais transparentes à imposição do poder. Justamente porque eles contêm informações que são relativas a questões extraordinariamente delicadas e que estão diretamente relacionadas àquilo que nós poderíamos chamar de núcleo da personalidade, ou seja, o núcleo da dignidade da pessoa humana. Eu costumo dizer em sala de aula, brincando com os alunos, que se nós pudéssemos chegar a um conceito científico de alma, né, nós chegaríamos ao DNA de cada um. Então, essa transparência, né, que se coloca a partir da análise dessas informações, permite, né, a criação de castas, de grupos de exclusão e, consequentemente, o controle maior de determinados indivíduos. Tanto isso é verdade que nós temos documentos, marcos normativos internacionais relacionados aos direitos humanos que versam sobre essa matéria e a necessária proteção desses dados. Nós temos a Declaração Universal sobre Genoma e Direitos Humanos, que foi aprovada por uma Conferência Geral da Unesco em 97, e nós temos também a Declaração Internacional sobre Dados Genéticos Humanos, que foi aprovada também pela Unesco em outubro de 2003. Essas declarações, elas têm por objetivo formar, né, constituir um marco ético e enunciar alguns princípios, né, perenes para as atividades relativas ao genoma humano, reconhecendo em ambos os textos que a pesquisa do genoma abre vastas perspectivas para o progresso da ciência, especialmente quanto ao aprimoramento da saúde humana, mas que a exploração, a utilização desses dados, né, a manipulação desses dados deve ser feita de modo a respeitar a dignidade, a liberdade e, obviamente, os direitos humanos. Por conta do adiantado da hora, eu tinha separado aqui alguns dispositivos dessas declarações para trazer aqui durante a fala para vocês, mas como eu fiz menção a elas, vocês podem buscá-las, né? Elas estão disponíveis online e há a possibilidade de vocês terem acesso, então, a essas declarações, mas eu havia separado aqui um artigo específico que é da segunda Declaração Internacional sobre Direitos, sobre Dados Genéticos Humanos, que no seu artigo 7º diz a respeito da impossibilidade de utilização desses dados para efeitos discriminatórios ou efeitos de estigmatização de seres humanos. E é aqui que eu gostaria de propor, então, a leitura dos bancos de dados de perfis genéticos, né? Nós teríamos, nesse modo de prova, uma prova indiscutível, né? Será que nós teríamos chegado a esse sonho, né, no âmbito do processo penal? No Brasil, a Lei 12.654, de 2012, é quem regulamenta esse tema. E ela traz algumas disposições muito problemáticas. Obviamente que eu não vou poder aqui abordar todas elas, mas vejam, por exemplo, a alteração que essa lei promoveu no artigo 9º da Lei de Execução Penal. Diz esse dispositivo com a inclusão, né, pela Lei 12.654. Que os condenados por crime praticado dolosamente com violência de natureza grave contra a pessoa ou por qualquer dos crimes previstos no artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante extração de DNA, né, por técnica adequada e indolor. O pacote anticrime acrescenta um parágrafo aqui que também é bastante polêmico, na medida em que dispõe o seguinte: constitui falta grave
a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Uma primeira questão que se coloca é como a gente harmoniza, como a gente compatibiliza esse dispositivo com a Constituição Federal e o princípio que veda a autoincriminação. Como nós vamos compatibilizar esse dispositivo que prevê a coleta de material compulsória de pessoas já condenadas diante do que prevê o Pacto de São José da Costa Rica, né, um texto do direito internacional que versa sobre garantias no âmbito do processo penal, enfim, que versa sobre direitos humanos no contexto da América. Né? Temos aqui algumas incompatibilidades constitucionais, convencionais, né, que nós poderíamos pensar, inclusive, no sentido de por que coletar material de pessoas que já foram condenadas? Né? Qual é o sentido da existência dessa norma? E aí surgem algumas leituras a respeito desse tema. Uma dessas leituras é de que esses dispositivos e esse movimento estaria dentro daquilo que se chama de política criminal atuarial. Ou seja, nós estaríamos criando aqui mecanismos para, a partir de cálculos, estatísticas e uma leitura do fenômeno criminal a partir dessa ótica, construir aquilo que se chama de prognóstico atuarial, ou seja, vincular determinados sujeitos a determinados grupos de risco pelas características que esses sujeitos apresentam. Com isso, nós poderíamos reforçar a persecução penal em relação a determinados grupos, enquanto relaxamos a persecução penal em relação aos demais. Né? Para quem curte cinema, né, existe uma adaptação de um conto do Philip Dick chamado Minority Report, que foi transformado em filme, é um filme do Steven Spielberg, né, que trabalha justamente com essa perspectiva de antecipação da intervenção punitiva. No filme, os pré-cognitivos, eles antecipavam a prática delitiva, eles sabiam que amanhã a professora Josiane praticaria um delito e eles agiam antes, impedindo que ela assim agisse, né, evitando, portanto, que o crime se concretizasse. No filme Laranja Mecânica, um clássico, né, para quem gosta de cinema, um filme do Stanley Kubrick, também adaptado a partir de uma obra literária, nós temos o tratamento Ludovico. Né? O tratamento Ludovico também está alicerçado nessa lógica, né, de uma espécie de incorporação, de biologização das medidas de controle. Ou seja, nós estamos trabalhando no âmbito do Laranja Mecânica com uma pena que se incorpora ao sujeito. E o tratamento Ludovico produz no Alex exatamente esse efeito. Ele se torna um sujeito inocuizado, absolutamente incapaz de reagir como um ser humano diante de situações, no caso do filme, de violência. Será que um ser humano que não consegue reagir diante de situações de violência é, de fato, um ser humano? Né? Como nós podemos trabalhar com isso? É o mesmo que discutir, por exemplo, a questão da castração química, né, para os crimes sexuais. Ela é uma solução para o problema da violência sexual? Bom, ela ataca, como a gente poderia dizer, o coração do problema, que é a libido. Né? Agora, nós estamos produzindo com isso um arrostamento das questões que envolvem violência sexual, e mais, violência sexual se pratica apenas a partir do modo que se quer atacar por meio desse modo de intervenção punitiva. Então, essa incorporação de penas ao corpo do sujeito me parece também bastante problemática, né, no que diz respeito a um direito penal, um processo penal de garantias. E tudo isso, pessoal, me parece bastante relacionado a um movimento grande, né, de politização do direito penal. Alguns autores têm chamado de expansão do direito penal, ao qual nós precisamos estar bastante atentos. Né? O Zaffaroni trabalha com a expressão legislador cool, ou seja, o legislador que precisa estar na moda, que precisa atender a todo momento às demandas da sociedade, muitas vezes exploradas ad nauseam por uma mídia que jorra sangue, uma mídia gore, como a gente poderia dizer, né? O jornal, os telejornais e alguns programas televisivos, muitas vezes parece que tem o Tarantino na direção, de tanto sangue, né, que jorra o tempo todo da tela. E isso produz demandas por mais segurança, porque cria também uma sensação artificial de insegurança.
né? E, por outro lado, nós temos um discurso no campo dessa criminologia midiática, utilizando aqui uma outra expressão do Zaffaroni, que é uma espécie de criminologia do fim da história, ou seja, nós não estamos mais preocupados com aqueles ideais da reabilitação, da ressocialização, nós deixamos de acreditar nessas funções da pena. E aí o que sobra é anteciparmos de fato o risco e flexibilizarmos garantias no caso dos bancos de perfis genéticos para alcançarmos provas indiscutíveis no campo penal, mais especificamente aqui no campo processual penal. Como nós podemos fazer uma leitura biopolítica disso e como a Agamben poderia contribuir para essa nossa análise? Em um dos seus escritos, chamado Identidade sem Persona, que está dentro do livro Nudez, Agamben retoma um pouquinho a história dos métodos utilizados para a identificação de criminosos. E ele vai falar de um primeiro método, lá da década de 70 do século XIX, que é a medição antropométrica e a fotografia sinalética, que foram instrumentos criados por um funcionário do Comissariado de Polícia de Paris, chamado Alphonse Bertillon, que até hoje a gente fala, né, na ficha Bertillon, fazendo menção ao nome do seu criador. Então, a bertillonagem, ou seja, a inclusão do sujeito nesse cadastro, ela acontecia por um conjunto de medições do crânio, dos braços, dos dedos, das mãos, dos pés, das orelhas, da face, né? Qualquer identificação aqui com o ombroso não é mera coincidência, né? E logo em seguida, esse sujeito suspeito, ele era fotografado em alguns ângulos, né? E essas fotografias eram todas colacionadas na sua ficha Bertillon, né? Que continha todos esses dados úteis para a sua identificação. Aqui nós temos a figura do retrato falado, né? Quando nós avançamos um pouquinho mais em termos científicos, surge no cenário científico Francis Galton, que é responsável pela criação de um sistema de classificação de impressões digitais. E vejam que o sistema de impressões digitais, ele foi criado num primeiro momento justamente com esse objetivo, né, de criação de um modo mais eficiente de identificação de pessoas responsáveis pela prática de determinados crimes. Nos primeiros anos do século XX, vejam que nós estamos falando aqui de medidas adotadas lá no final do século XIX, mas nos primeiros anos já do século XX, o sistema de coleta de impressão digital como forma de identificação criminal, ele se expande por todos os estados do mundo, e já a partir da década de 20 do século passado, nós temos um sistema que se transforma no sistema majoritário de identificação criminal. Então, Agamben vai dizer, vejam só, né, aquilo que foi criado para identificar criminosos lá no final do século XIX, hoje se aplica indistintamente a todos nós. Né? E esse ano, lá no início do ano, antes da pandemia, quando eu fui fazer a renovação da minha carteira de identidade, tinha uma família lá com um bebezinho que estava fazendo a sua primeira identidade. Tinha toda uma manobra para tirar a foto, enfim, da criancinha, né, para que ela pudesse exibir, né, na sua família o seu primeiro documento. A gente acha até bonito isso, né? Mas vejam, é um sistema que foi criado para identificar criminosos lá no final do século XIX, que hoje nos alcança a todos, independentemente de sermos criminosos ou não. É uma forma muito eficiente de controle. E Agamben vai dizer que o passo definitivo nesse sentido, ele está acontecendo na nossa era, no nosso tempo. Ele vai dizer assim, graças ao desenvolvimento de algumas tecnologias, os dispositivos biométricos tendem a sair cada vez mais dos comissariados de polícia, dos escritórios de imigração, para penetrar na nossa vida cotidiana. As democracias ocidentais começam a organizar o arquivo de DNA de todos os cidadãos, com fins tanto de segurança e de repressão dos crimes, quanto de gestão da saúde pública. E a gente não sabe, a partir desse contexto de pandemia, se essa previsão aqui agambeniana não vai ter, de fato, muito mais sentido. Porque que dados vão ser usados a partir desse cenário?
né? E aí o Agamben vai dizer, imaginem só, nas mãos de um tal poder, o que teria sido dos judeus na época da Segunda Guerra Mundial. Ele vai dizer assim, nas mãos de um tal poder, o extermínio dos judeus e qualquer outro genocídio imaginável que foi cumprido com bases documentárias incomparavelmente menos eficazes, teria sido total e velocíssimo. Então, nós estamos falando aqui, pessoal, talvez da repristinação de algumas teses lombrosianas. Eu publiquei um texto certa vez, juntamente com o professor Matheus Fornazier, que pesquisa inteligência artificial, falando de um suposto lombroso high-tech, que volta a nos assombrar em pleno século XXI. Eu lembro que nós ríamos quando líamos O Homem Delinquente do Lombroso, de tão absurdo que aquilo parecia aos nossos olhos no início do século XXI. E agora, avançando um pouquinho mais, nós já estamos na segunda década do século, ele volta a nos assombrar. É o lombroso high-tech, é o lombroso revisitado a partir das novas tecnologias. E a experiência histórica nos mostra, e por isso a importância aqui da leitura também de história pendular, cíclica, muito bem aonde isso pode chegar. Né? Nós lembramos todos aqui daquelas cenas horríveis, né, que o nazismo nos legou. Então, eu gostaria de encerrar, né, a minha abordagem falando a respeito dos riscos, né, e da necessária preocupação que nós devemos ter a cada avanço que nos é apresentado como uma espécie de panaceia universal para o enfrentamento de determinadas formas de criminalidade. Né? Sempre há muito mais a ser analisado do que aquilo que está cristalizado no texto legal. E será que essas medidas, né, de coleta de material compulsório de pessoas já condenadas não pode representar no Brasil, que é um país marcado historicamente pela seletividade, pela truculência, pela arbitrariedade, no controle de determinados corpos, e por isso a leitura biopolítica se torna novamente importante, uma ferramenta, né, para aprimorar ainda mais esse sistema? Então, pessoal, eu gostaria de encerrar, né, falando de uma alegoria que Walter Benjamin faz a partir da leitura de uma obra do Paul Klee. Eu tinha separado essa obra num conjunto de slides, mas eu acabei comprimindo muito a minha fala aqui, porque já estamos quase no horário de teto, né, prof. Josiane, do encerramento da atividade, e eu acabei, então, abstraindo dos slides. Mas o Walter Benjamin analisa uma aquarela do Paul Klee, que vocês podem colocar no Google e vocês vão localizá-la, chamada Ângelos Novos. E essa aquarela mostra um anjo que tem as asas abertas, como se estivesse indo para frente, e o rosto voltado para trás. E os seus olhos e a sua boca estão arregalados. E o Walter Benjamin vai dizer assim, que este anjo poderia ser pensado como o anjo da história, porque ele está sendo impelido inexoravelmente para o futuro, o vento do progresso o impele para a frente, mas ele não deixa de olhar estarrecido para o passado. E quando nós pensamos nessas evoluções que aparecem no campo das práticas punitivas, nós não podemos deixar de olhar estarrecidos para o passado e também compreender toda a dor, todo o sofrimento estéril que o sistema penal, que o sistema punitivo brasileiro já provocou. Por isso que essa leitura que a professora Alice faz, e que eu tenho certeza que a professora Josiane, que a Karen, que todos vocês fazem também no Projur da UPF, é uma leitura fundamental, porque nós não podemos enfrentar a dor produzindo mais dor. Nós não podemos enfrentar a questão da violência doméstica apenas a partir de uma perspectiva. E nós não podemos jamais cair na perspectiva do mero repressivismo, do mero punitivismo. Né? Porque isso é gerar violência, é responder com mais violência à violência. E cada vez nós entramos mais nas engrenagens, né, da violência, e nós nunca conseguiremos, assim, resolver esse problema. Então, muito obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de deixar aqui, então, esse espaço para que nós pudéssemos debater um pouquinho os temas que foram abordados, tanto pela professora Alice quanto por mim, e ficamos à disposição, então,
de quem tiver interesse em fazer alguma pergunta, alguma contribuição. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Dr. Michael Ângelo Desord Vermute. Eu vou passar de imediato a palavra para a professora doutora Josi Petri Faria. Gente, que loucura essa noite, meu Deus do céu. Eu fiquei na dúvida entre olhar para vocês e transcrever tudo que estava sendo dito. De modo que, se alguém precisar das palestras de hoje, eu escrevi praticamente todas elas, né? Porque, além de uma riqueza teórica, elas demonstram, né, que a gente não precisa produzir um abismo entre teoria e prática, e que nós podemos estudar o nosso direito a partir, não das normas, né, mas dos problemas sociais que se colocam para nós. E sim, né, a gente tem que pensar o dia de hoje, e o Michael vem da Unijuí, onde tem a minha queridíssima Joyce, que também trabalha pesquisa, que também trabalha extensão, e está ocupada, né, não com esse punitivismo sem medida, mas realmente em transformar a realidade, né. E quando a gente tem a professora Alice conosco, e não é pouco, né, dizer que ela é um farol, que ela é a nossa deusa, ou seja, é o maior nome, né, nos estudos da Lei Maria da Penha no Brasil, é realmente a verdade, né, eu acho que nós podemos ter uma clareza de ideias, uma clareza de informações, né, o que é ok, como a gente pode aplicar isso e onde nós estamos falhando. E como nós podemos pesquisar, né? Como as redes sociais podem nos dar informações, como a gente pode extrair elementos para compreender um pouquinho melhor a realidade e pensar, né, nessas demandas que nos chegam e que nós podemos oferecer, né? Como que nós podemos trabalhar com isso no ensino, na pesquisa e da extensão. As questões realmente seriam muitas, porque eu acho que o bom, né, de um painel, de uma fala, é quando a gente termina com mais dúvidas, né, com mais vontade de perguntar, com um pouco mais, né, e aqui fala uma pessoa que está trabalhando desde as 6:30 da manhã, e realmente o cansaço fica de lado, né, diante da maneira como vocês conduzem as suas falas, né, e nos fazem, de fato, refletir. Aquelas respostas rápidas, imediatas, né, Michael? Nós temos problema de violência sexual, castração química. Nós temos problema, né, de criminalidade, punição. Nós temos problema de identificação, né, de autoria, banco de dados genéticos. E aí você nos traz calma, né? Não é assim. Nós queremos resolver o problema a partir de uma frente, nós queremos uma resposta e gerar mais injustiça estrutural, institucional, ou nós queremos repensar e transformar? Temos um pouquinho mais de tempo, e qual é o custo disso, né? A cada dia, qual é o custo que se tem, e se a gente cede a essa pressão, né, do aqui e o agora, como chamava um programa, né, antigamente, desses que vertem sangue, né, será que a gente não vai estar dentro desse aqui e agora? Será que em algum momento, sobretudo nós, né, mulheres, não vamos estar dentro dessa seletividade do sistema que vai nos enclausurar, nos punir, nos alijar de todas as decisões, né? Enfim, eu sei que a gente está no teto, né, de encerrar a nossa atividade. Eu quero agradecer a assistência, né, dos nossos acadêmicos, das nossas acadêmicas, da comunidade que nos acompanha, do PPG Direito, que estruturou um grandíssimo projeto que nos viabiliza a realização desses webinars, Projur Mulher Passo Fundo, Casca, mas especialmente as estrelas da nossa noite, né, Mariana, Michael e a professora Alice, né, que diante de todas as suas atividades param às 9 da noite para conversar conosco e nos fazer aprender e nos ajudar, né, a desenvolver melhor o nosso ofício dentro dessa indissociabilidade, né, de ensino, pesquisa e extensão.
estou maravilhada, né, com o que vocês nos ensinaram hoje, e não sei se eu durmo, mas eu vou começar o meu dia, digo a vocês, mais inspirada, né, e com mais vontade de trabalhar pela igualdade de gênero, né, por uma sociedade mais igualitária, né. O meu coração é de vocês, eu estou absolutamente agradecida, em nome do Projur, da Faculdade de Direito, do PPG Direito, do Projur de Casca, de Passo Fundo, de Sarandi e de Soledade, meu agradecimento enorme a vocês. Boa noite a todos que nos acompanharam, porque realmente a transmissão ela vai ser encerrada se eu continuar falando. Muito obrigada a todos e a todas. Professora Regina, eu vejo que ligou o microfone. Eu quero agradecer novamente aos palestrantes e dizer que, como resumo dessa noite, o que a gente traz? A necessidade de estarmos cada vez mais alertas à questão da interdisciplinaridade, né? Porque, apesar de tudo, ou, digamos assim, como meio, como início, como meio, como fim, o que a gente vê é uma mistura de sentimento, de afeto, de educação, de formação, que vem de casa, que vem de antes do nascimento, vem na família, vem na escola, vem para a faculdade e redunda, digamos assim, tem como consequência a formação dos nossos alunos. Olha que maravilha, Mariana, né? Fiquei encantada com essa aluna no segundo semestre, e a gente vê, assim, que o trabalho que se faz, Josi, Karen, ele frutifica, né? Os alunos já vêm, e com certeza nós vamos ter, a formação dos nossos alunos é maravilhosa. Então, muito obrigada aos palestrantes, a doutora Alice, o doutor Michael, a Mariana, muito obrigada a Vivian, a Karen, a Josi, e que esse trabalho sempre, ele frutifique, e com certeza esse é o nosso Projur Mulher e Diversidade. Formando e contando, né? Em cada palestra, nas aulas, nas ações, e a felicidade que a gente tem de ter esse programa, esse projeto, trabalhando pelo direito, pela UPF, na extensão, porque a nossa universidade é comunitária, e esse trabalho está aí sendo feito em todos os campi de modo maravilhoso. Muito, muito obrigada. Salve, obrigada, coordenadora, nossa grande coordenadora, e quero agradecer também o promotor, né, Mário Guadagnino, da Violência Doméstica, que pôde nos acompanhar também em boa parte desta noite. Professora Alice, o microfone está aberto. Cara, só para registrar os meus agradecimentos de novo e parabenizar a fala também do professor Michael, que maravilha, que coisa boa, que densidade, né? Um tema tão difícil de ser enfrentado. Gostaria também de manifestar aqui os parabéns pela sua fala. Adorei, fiquei muito encantada. Parabéns. Muito obrigado. Gente, eu ficaria com vocês muito mais tempo, mas antes que a UPF Online tenha que nos cortar a fala, meu boa noite. Então, boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado a todos. Obrigada. Obrigada a todos. Boa noite a todos. Beijo a todos. Tchau.